de vida no ar com a coach de emagrecimento Jussara Munareto e a gente vai falar sobre a segunda principal causa de morte no mundo, obesidade, mais uma vez aqui na nossa tela Tudo de Bom, e é preciso sim se falar sobre esse assunto, né? É um assunto muito importante porque é um tipo de patologia, né, de doença, a gente considera a obesidade uma doença, que atinge o mundo inteiro, independente das classes sociais, né? Então, existem obesos em todas as classes sociais. Uma epidemia. Exatamente, né? E a gente, o difícil na obesidade é porque ela é multifatorial. Então, não existe uma única causa. Então, existem causas psicológicas, existem causas sociais, né? Existem causas orgânicas da obesidade, que são as menores, vamos dizer assim, em torno de 40% das causas são orgânicas e 60% a 70% são emocionais, né? Ou de caráter psicossocial. Então, a gente precisa abordar vários aspectos para que a gente consiga, então, dominar essa doença, tá? Alimentos, hoje em dia se percebe dentro da indústria uso de cada vez maiores embalagens para poder vender mais alimentos, né, bebidas, né? Então, antigamente o saco da pipoca era desse tamanho, sim, agora, né? Gigante. Agora tu vais a gente entra no cinema e é tudo gigante. Então, isso é bom. Até que ponto é bom esse exagero de alimentação? Incentivando esse consumo. Exatamente. Então, isso é um dos fatores, né? A gente diz que é um ambiente obesogênico, né? Em qualquer esquina tu encontra facilmente a alimentação, e a maioria das vezes são alimentações de fast food, né? De rápida a produção, alimentos industrializados, pouco nutritivos, ou seja, a pessoa come e o corpo continua dizendo que está com fome porque não tem nutrientes suficientes. A própria correria da gente no dia a dia, né, doutora, acaba levando a gente a se alimentar de uma maneira inadequada. De muitas vezes organizar, pensar numa alimentação saudável, né? Então, a obesidade então não é só más escolhas alimentares, não é só fechar a boca, porque existem outras coisas que estão, né, fraqueza ou falta de vontade, existem muitas outras coisas que estão envolvidas, e isso tem que ser uma política geral para que a gente consiga, então, múltiplas abordagens para que a gente consiga alcançar essa mudança. E uma das coisas mais importantes que a gente percebe hoje é que a obesidade está ligada muito a câncer, tá? Especialmente câncer de mama, né? Por quê? Porque no momento que a pessoa tem mais obesidade, a obesidade ela gera um processo inflamatório de baixa intensidade. E esse processo... Que a obesidade, na realidade, ela é um excesso de tudo no organismo, né? Exatamente. Então, ele gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai alterar quando há uma multiplicação das células, a renovação das células, ela tem um processo inflamatório e vão gerar células que não estão adequadas, né, por causa do processo inflamatório. E o câncer de mama, em função de que o estrogênio, que é o grande causador, o excesso de estrogênio, o hiperestrogenismo, leva ao aumento do aparecimento de câncer de mama, tá? E não só câncer de mama, então existem estudos, né? Então foi feito um estudo na Universidade de Oxford com 80 mil mulheres, né, com câncer de mama no estágio inicial e aumentou 34% do risco de morte de câncer de mama nas mulheres pré-menopáusicas, em função do excesso de obesidade. Então isso é importante que as pessoas saibam que o excesso de peso ele tem uma consequência inclusive para câncer de mama. Então até para aquelas pacientes que precisam tratar com antiestrogênicos, a obesidade influencia porque ela vai ter excesso mesmo usando remédio para contrabalançar. E também não só para o câncer de mama, quanto para o câncer de intestino e o câncer de próstata, então no homem, tá? Então aumenta o risco de ter câncer de próstata, porque hoje se sabe que o hormônio que mais gera o tumor de câncer de próstata é o estrogênio. Então, quanto mais obesidade ele tem, mais estrogênio ele vai ter no corpo, mais chance de ter o câncer.
E hoje se diz que a obesidade está substituindo o cigarro como grande causador de câncer. Tu imagina assim, está sendo desbancado que o cigarro gera uma série de substâncias nocivas que geram câncer. Então, a obesidade está desbancando o cigarro. Pra gente ter noção da gravidade da obesidade e da necessidade de mudanças de hábitos que a gente precisa ter. No sentido de que a gente tenha o autocuidado, se pergunte, será que eu preciso comer isso aqui? Quanto desse alimento eu preciso realmente comer? Eu tenho que planejar minha refeição, não simplesmente pegar qualquer comida que apareça, o fast food, né? Então as mulheres estão meio que abandonando um pouquinho a cozinha, né? E estão buscando as coisas mais rápidas, mas a gente precisa pensar que as coisas mais rápidas não são as melhores e a gente tem que buscar então alimentos mais saudáveis e mais adequados para que a gente possa viver mais e com qualidade de vida. Exatamente, é que todas essas mudanças que vieram para a mulher também acabaram influenciando toda a família, não é? Toda a família, então cada vez mais tem crianças obesas, né? Então comendo muitos lanches, tomando refrigerante que não são benéficos para a saúde. Péssimos, né? Péssimos para a saúde e que a gente tem que pensar. Então antes de comer, pense. Eu estava conversando esses dias com um médico e eu adoro tomar vinho, né? Sim. E aí ele veio com um dado de realidade pra mim que eu fiquei chocada. Ele disse, Rose, ele emagreceu muito. Sim. Ele disse, eu parei de tomar vinho quando eu me dei conta que em uma taça de vinho tem muito açúcar, mas tipo, muito açúcar. Exatamente. Aí ele disse, aí eu cortei o vinho. E se a gente for ver a relação disso pro refrigerante e para outras bebidas e começar a levar no dia a dia esse tipo de cálculo, aí a gente tem noção de por que a obesidade está tão grande. Porque no dia a dia a gente não se dá conta que nos alimentos que a gente ingere, a gente toma um copo de refri, mas dentro de um refrigerante tem um monte de açúcar. Tem um monte de açúcar. Num copo de suco tem um monte de açúcar. Frutose, isso. Porque a pessoa acha que fruta é uma coisa benéfica, ok, mas ali está muito concentrado em frutas. Tu não faz um suco de laranja com uma laranja, tu faz com 3 ou 4 laranjas. Exatamente. Então quanto de frutose vai ter ali dentro? Então é preferível tu comer uma laranja inteira do que tu tomar um copo de suco de laranja. Então na realidade a gente não sabe o que está por trás ingerindo disso aí, entendeu? Então é importante que a bebida alcoólica entra nos carboidratos, ele entra no grupo dos açúcares. E a bebida alcoólica é extremamente calórica, ou seja, ela contribui para que tu ganhe peso. Então antigamente se dizia, tem que tomar um cálice de vinho, mas era um cálice, gente. Cálice de vinho. Que era assim. Agora a gente tem um balde quase de né? Aí também taças, entra na questão das medidas que a gente estava conversando há pouco, né? Isso, Tudo aumentou muito, então tudo a gente tem que medir, tem que pensar para poder moderar a alimentação, moderar o consumo de bebida alcoólica, moderar. Então, tudo buscar um equilíbrio, buscar nem muito, nem pouco, tudo tem que ser dentro do equilíbrio. E isso vai favorecer o quê? Que a pessoa não tenha câncer, que a pessoa viva melhor, que a pessoa viva bem, né? Comendo e bebendo dentro de uma medida correta. E que a gente consiga ter um controle, né, dessa epidemia que é a obesidade, né, que já assola o mundo todo e que não tem como, né? Isso, que eu estou lutando por um mundo mais leve. Isso, muito mais leve, por uma vida mais leve para todos nós. Obrigada, doutora.